Senhoras e senhores, foi um atropelo. 5-1 do Flamengo em cima do São Paulo de virada aqui segundo tempo, hein? Que maluquice, muitas chances perdidas na primeira etapa, mas na segunda, olha, tudo que faltou no primeiro tempo entrou no segundo e aí, claro, sorte dos rubro-negros, que entraram então os lances a favor do time do Renato Portaluppi, que empolga e empolga demais. Vamos lá então com o Zinho, com Oswaldo Pascoal, com Carlos Eugênio Simon e com tudo sobre a goleada do Flamengo em cima do São Paulo. Zinho, que coisa, Zinho, que segundo tempo foi esse? 3 gols do Bruno Henrique, fora o baile. Tudo bom, Bruno? Prazer estar contigo, meu parceiro Pascoal, meu camarada, meu irmão Simon, fã do esporte. Olha, esse futebol é incrível, né? Assim, é apaixonante por isso, porque quem vê um primeiro tempo, nunca... E vamos dizer, o cara viu o primeiro tempo, aí falou assim, pô, não consigo ver o segundo tempo, vou ter que sair, vou ter que fazer alguma coisa. E aí o cara fala pra ele, sabe quando terminou o jogo? 5-1. O cara fala, não acredito. Aquele primeiro tempo, equilibrado, né? Chance aqui, chance ali, um São Paulo bem montado, organizado, sem dar muita chance. Foi um jogo, assim, bem igual. Começa o segundo tempo, São Paulo faz o gol, uma bola parada numa falha defensiva do Flamengo, que, né, o Renato vai ter que também trabalhar isso, vira e mexe acontece. Também mérito do Arboleda, que sobe bem na bola, mas o Gustavo Henrique perdeu tempo de bola ali. Coisas do jogo grande, do clássico. Agora o São Paulo faz esse 1-0, tem um controle, armando o bote para o contra-ataque, armando o bote para matar o jogo. O Flamengo não conseguia entrar, o Renato faz as mudanças, tira o Everton Ribeiro, bota o Michael, que vive um momento muito bom, está com confiança, bota amplitude no jogo, o Bruno Henrique de um lado, o Michael do outro, e aí, como o Flamengo falhou defensivamente, o São Paulo cochila num escanteio, bate curto, a Arrascaeta cruza, e o Bruno Henrique aproveita e empata o jogo. O jogo continua forte, né, dos dois lados, o Flamengo com mais poderio ofensivo, com mais posse, e aí numa jogada individual brilhante do Bruno Henrique, ele faz um golaço, e aí o São Paulo sente. Quando o São Paulo toma esse segundo gol, sentiu, o Crespo aí vai começar a querer botar os titulares, né? Aqueles que ele poupou. Já tinha colocado o Rigoni, aí depois ele bota o Benítez. O problema do time é que tem aqueles 11 certinho, Bruno. Sabe, tem aqueles 11 que precisa estar inteirinho, o São Paulo não tem. Jogou um jogo organizado, forte, mas no momento decisivo o Bruno Henrique sobrou, né? Hat-trick do Bruno Henrique. E o São Paulo sente isso, e o Flamengo cresce no jogo no momento, né, do Renato Gaúcho com esse time, e aí aplica essa goleada, que a gente sabe que time grande, quando toma assim de 5, já vem num momento mais difícil, que foi aliviado com aquela vitória na Libertadores, teve a vitória na Libertadores, deu aquela tranquilidade, mas aí agora volta. E você falou no início do programa, Brunão, se o Sport ganha, o São Paulo entra na zona de rebaixamento. Aí aquela pressão volta, aquela cobrança. E a tabela do São Paulo pela frente não é nada fácil, né? Copa do Brasil contra o Vasco e o Clássico contra o Palmeiras. O bicho vai pegar, vamos ver as consequências. Mas assim, pro lado rubro-negro, momento maravilhoso, Renato invicto, só vitórias, com goleadas, fazendo muitos gols. Então o Flamengo realmente entrando novamente no momento que a torcida, né, tanto esperava. Só destacando que o jogo do Sport, logo mais às 8h30 da noite, é contra o Ceará, tá? E aí, se o Sport vencer essa partida, o São Paulo entra na zona do rebaixamento. Eu já vou perguntar pro Pascoal, mas depois já quero estender direto pro Zinho, o Simon também vai analisar, claro, a arbitragem. Pascoal, sem assim, é direto. O assunto é o seguinte, ó, o Flamengo atropelou o Defensa e Justiça. O Flamengo antes tinha atropelado o Bahia e agora mete 5 no São Paulo. Já dá pra comparar o time do Renato com o time do JJ, Pascoal? Boa noite, Bruno, Zinho, vamos falar um negócio pra você. Eu fico muito feliz quando eu vejo o Zinho, quando eu vejo o Simon nesse momento assim, eu fico muito feliz, porque são pessoas diferentes, meu, Brunão, a gente não chega nem perto desses caras. Agora, só pra dizer o seguinte, não tem como. Agora, só pra dizer uma coisa, Zinho é demais, só pra dizer uma coisa,
Ó, esse Flamengo tá empolgando a galera. Eu fiquei muito feliz de ver o São Paulo com pegada no primeiro tempo, que a gente não via muito. Teve aquele jogo lá na Argentina, uma pegada legal, o time ganhou o jogo, se classificou na Libertadores. E o time começou com essa pegada no jogo contra o Flamengo, daqui a pouco mudou tudo. Nossa! Os caras foi sabe com aquela betoneira chega carregada de concreto? Ela veio na descida sem freio e saiu levando tudo. Eles, quando anotaram a placa, só viram o final número 5. Por quê? Como diria o Jorge Jesus, 5-1. 5-1. Que é isso? Foi, como diz lá na terra do Simon, 5-1 forante o baile. Você tá brincando? O que o Flamengo fez no segundo tempo, tomou o gol por falha da defesa. Aliás, no primeiro tempo, 3 bolas já tinham entrado da mesma forma. Uma com o Bruno Alves, outra com o Miranda e uma também com o Arboleda, que desperdiçaram oportunidades. Só que no segundo tempo o Arboleda conferiu. Falha de marcação em bola aérea. Todo jogo a gente fala a respeito dessa falha de marcação em bola aérea do time do Flamengo. Só que com a bola no chão, aí não tem pra ninguém. E olha que teve um gol anulado ainda do Bruno Henrique, que ele dominou a bola com o braço. É verdade. Mas hoje ele, hoje ele tava naquele modelo e o Renato. Você já imaginou como vai estar o Renatão agora na entrevista coletiva? Nossa. Gigantão. Ó o tamanho dele na entrevista coletiva. Ele não vai caber na lente, ó. Ó, dá uma olhada. Ó, ele vai crescer. Vai ficar grandão. Olha só como é que ele vai aparecer. Renatão vai ficar enorme agora na entrevista coletiva. Mas alguns momentos interessantes do jogo. Por exemplo, o Ilharão foi tentar ensinar o árbitro como é a regra do futebol. E disse para o árbitro: você de regra não entende nada. Você teve que perguntar para o quarto árbitro. Aí tomou um cartão amarelo. E depois aquela ingresia entre o pessoal da comissão técnica do São Paulo com o médico do Flamengo, empurra, todo mundo expulso. E aí aquela confusão, por isso entrou, tirou um, tirou outro. Faz parte do futebol. O jogo foi quente, foi legal. Como o Jabuti não sobe em árvore, o time reserva do São Paulo não tinha como ganhar do Flamengo, com todo respeito. 5-1 foi até um placar exagerado para o jogo, mas era normal que o Flamengo vencesse a partida. E no final, já a gente vai mostrar também que teve aquela confusão, aquele empurra-empurra do médico do Flamengo com o auxiliar do Crespo, tudo isso você vai ver aqui no Sport Center, tá? Eu vou chamar o Pedro Henrique Torre, que está ao vivo lá no Maracanã. Ô Pedro, a sensação, vou ser bem sincero, eu tô recebendo um monte de mensagem aqui na hashtag SC Brasil. Afinal de contas, o Flamengo fez 14 gols nos últimos 3 jogos, gente. É um atropelo atrás do outro e não é contra qualquer equipe, hein? Olha o nível dos adversários. O São Paulo que estava nessa empolgação danada, é o Defensa e Justiça, que a gente sabe que é uma equipe importante, e o próprio confronto contra o Bahia. A diferença desse retrato inicial que eu olho, o Pedro vai gostar dessa. A única diferença que eu vejo desse time pro time do JJ tá na arquibancada, que não tem a torcida, viu, Pedro? Porque em campo é a mesma coisa. Tudo bem, Bruno? Boa noite para você, boa noite também, Pascoalzinho, todos os amigos aí do Sport Center. Bruno tá mais empolgado que muito torcedor rubro-negro aí, mas tá todo mundo delirando com essa vitória do Flamengo aqui no Maracanã, né? Mas, olha, não foram poucos os 5 que eu ouvi aqui no Maracanã, não, depois do 5º gol do Flamengo sobre o São Paulo. Essa vitória maiúscula, né? Não tem como dizer o contrário, histórica mesmo, porque o Flamengo estava com o São Paulo engasgado há muito tempo. Eram 9 jogos sem vitória sobre o tricolor paulista. A última vitória do Flamengo sobre o São Paulo, lá em 2017, na Ilha do Urubu, quando o técnico do São Paulo era quem? Rogério Ceni. O Flamengo venceu de 2-0 e o Rogério Ceni acabou demitido. De lá para cá o Flamengo sofreu bastante. Ano passado teve uma goleada do São Paulo aqui no Maracanã sobre o Flamengo do Dome, 4-1, então dava para ver até no campo ali, até nesse sururu que aconteceu depois do 3º gol do Bruno Henrique ali, como a rivalidade está grande entre os dois lados. Em um dos camarotes aqui do Maracanã, parte da delegação do São Paulo estava ali gritando bastante também, então estava um clima bem aflorado entre as duas equipes, mas o Flamengo de fato não foi um coletivo, assim, uma apresentação coletiva tão boa igual a dos outros jogos, como Defensa e Justiça, e principalmente a partida contra o Bahia. Teve mais abaixo, mas individualmente, principalmente ali com o Bruno Henrique, os jogadores apresentaram um futebol bem encantador assim. Não sei se dá para comparar
com aquele time do Jorge Jesus, aí já são outros 500, também jogadores diferentes, né? Não tem Gerson, Rafinha, Pablo Mari, mas de fato esse início do Renato Gaúcho no Flamengo tem sido avassalador, né? 4 jogos, vou até olhar aqui para não me perder, 4 jogos, nessas 4 vitórias, 20 gols marcados e apenas 2 gols sofridos, então vem muito bem o técnico Renato Gaúcho nesse início de Flamengo. E aí a gente fica imaginando o que pode ser daqui para frente, né? A Libertadores só mais em agosto que vai acontecer. O Flamengo segue a caça aí do líder Palmeiras. Agora tem 2 jogos a menos no Campeonato Brasileiro e fica essa questão aí que, como você disse, foram adversários importantes. O São Paulo vinha de uma classificação muito bacana na Libertadores. É um adversário, como eu disse, que o Flamengo tinha muita dificuldade. Sofreu um gol naquela pane quase tradicional já que o time vem encarando no início do segundo tempo, do gol do Arboleda no cobrança de escanteio, e teve forças para fazer os 3 gols com o Bruno Henrique e logo depois encaixar esse 5-1. Dá uma aliviada, todo mundo muito mais tranquilo, e de fato a gente não tem nem como negar que o ambiente no Flamengo parece bem diferente, assim, principalmente, até assim, publicamente fica bem claro isso. Os jogadores parecem mais leves assim com a questão da saída do Rogério Ceni e também a entrada do Renato Gaúcho. O Renato tem essa facilidade, né, de tratar demais do ambiente, assim, então ele vem trabalhando muito bem essa questão, conseguiu a classificação contra o Defensa e Justiça e agora esse 5-1 sobre o São Paulo. O Renato óbvio, não é questão nem de desmerecer o trabalho do Renato e tal, mas ele tem muita estrela, né? Impressionante, porque são 9 jogos sem vitória sobre o São Paulo e no primeiro confronto que ele tem contra o São Paulo no Maracanã, ele sai perdendo e consegue uma vitória de 5-1. Impressionante, Bruno. Então, todo mundo muito contente. Agora o Flamengo tem na quinta-feira aqui no Maracanã o confronto com o ABC, pela Copa do Brasil. Aí a gente não sabe se o Renato vai dar aquela poupada ou de repente vai querer já abrir uma vantagem pela Copa do Brasil, porque domingo tem um confronto fora de casa contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Do outro lado, o São Paulo tomou uma pancada, uma ducha de água fria, né? Tinha aquela recuperação, um ótimo jogo que fez no meio de semana contra o Racing, a classificação na Argentina, mas tomou uma pancada, ficou ruim. O técnico Crespo até deu uma segurada, o Rigoni estava no banco de reservas, o Benítez também, colocou até os jogadores no segundo tempo, mas foi uma pancada muito feia. E aí aquele sururu que eu disse ali, Bruno, olha, ficou meio complicado. O médico do Flamengo, Márcio Tanuri, como você disse, parecia que era o auxiliar do Crespo que estava ali, daqui de cima não deu para ver muito bem, mas enfim, até a PM entrou em ação ali, ficou bastante complicada a situação. Para fechar aqui, Bruno, só um depoimento de quem observa aqui continuamente o Maracanã. Eu não sou engenheiro agrônomo, obviamente, a gente conversa com as pessoas. Eu tive bem próximo ali embaixo do gramado antes do jogo e agora voltei aqui para cima dando uma observada. Muito ruim o gramado do Maracanã. Impressionante a qualidade ruim do gramado do Maracanã. A gente observa daqui de cima a dificuldade da bola rolar também. Eu conversando com algumas pessoas mais proximamente ali, né, do gramado. Espanta a qualidade ruim. E detalhe, o Maracanã ficou uns dias sem jogos e durante a Copa América ele foi poupado apenas para a final da competição. Teoricamente recebeu uma ajuda ali, uma reforma na verdade, e mesmo assim está bem ruim, talvez até pior do que antes da Copa América. Então isso preocupa, até porque o Flamengo preza por um estilo assim de posse de bola, para a bola rolar bonitinho. O Zinho sabe muito bem aí do que a gente está falando, mas impressionante como a bola, como a gente diz, perereca no Maracanã aqui. Ela quica demais, impressionante aqui, chamou muita atenção hoje aqui no Maracanã, Bruno. Boa, Pedro, você volta então já, tá, com essa entrevista coletiva do Renato, também do Crespo. Eu também não sou engenheiro agrônomo, não sou cavalo também para saber se gramado tá bom ou se tá ruim, viu, Pascoal? Mas que a coisa tá feia ali, tá, que fica pererecando, como o Pedro falou, tá. Vamos ver uma tela que o Pedro destacou aí desse tabu quebrado então pelo Flamengo agora com a vitória em cima do São Paulo, tá? Porque, olha só, os últimos 11 confrontos entre São Paulo e Flamengo foram só 2 vitórias. A última vitória havia sido em 2017. De lá para cá eram 6 vitórias do São Paulo e 3 empates. Os gols marcados pelo Flamengo e os gols marcados pelo São Paulo também estão aí na tela. 5 só hoje, né?
Desses 13, então 5 hoje. Até então eram 8 só marcados pelo Flamengo. Ozinho, isso é o quê, hein? É estrela do Renato? Porque ele teve pouco tempo para treinar. De repente o time começa a meter aí goleada atrás de goleada. É na base da conversa, na base da estrela. Como é que ele mudou o Flamengo assim de uma hora para outra? É um conjunto, né, Bruno? É a estrela dele, claro, que essa estrela é muito pelo jeito que ele trata os atletas, que ele conduz o grupo, que ele administra os egos, né, que ele tem essa gestão. Cara muito experiente, além de atleta, está há muito tempo como treinador, tem um currículo, né, como treinador, é um cara simpático, um cara bom de se lidar no dia a dia. Eu, né, sou suspeito a falar, ou posso falar, porque eu trabalhei com o Renato, né, nós jogamos juntos, então é um cara que sempre teve esse astral lá em cima, sempre pensa positivo, então isso ajuda muito. O time que ele tem na mão, que é um timaço, o elenco muito bom, excelente, então trabalhando esse ego, essa administração, dando moral para os jogadores como ele está dando, a tendência é buscar o melhor rendimento. Passa pelo momento do São Paulo de oscilação e de dificuldade para montar o seu time titular. Antes o São Paulo, nessa sequência, principalmente o ano passado, né, ficou muito latente essa coisa do Flamengo ter vencido o campeonato. Na verdade foi esse ano, né? Porque o campeonato só terminou esse ano. O Flamengo não venceu o São Paulo. Um dos poucos times que o Flamengo não venceu na temporada. Então isso ficou muito marcante, porque era um baita de um time. Saiu o treinador, alguns jogadores, mas o São Paulo ainda se formando, ainda tendo uma organização de equipe, mas um São Paulo que aprendeu a jogar contra esse time do Flamengo, mais ou menos o que ele estava conseguindo no primeiro tempo. Mas aí essa qualidade individual do time do Flamengo, né, tem jogadores que decidem. O Gabigol hoje não fez um grande jogo. Não foi o Gabigol decisivo. Mas do lado dele tinha o Bruno Henrique. Não tem o Gabigol, o Bruno Henrique resolve. O Everton Ribeiro não faz um grande jogo hoje. Aí sai do banco o Michael, dá uma amplitude. Aí tem o Arrascaeta. Aí o Vitinho entra no lugar do Arrascaeta, dá passe para gol. Então, assim, é um time que tem muitos valores individuais e que com moral, com a estrela e com a boa condução do Renato, faz o time render. Então está muito em cima disso a quebra do tabu, e uma quebra do tabu com 5-1, o rubro-negro está muito mais feliz e alegre, né? Sim, agora essa diferença do primeiro para o segundo tempo, onde é que está, Pascoal? Foi o São Paulo que realmente caiu demais, as mudanças do Crespo que não deram certo, ou foi aquele caminhão desgovernado que você falou do Flamengo que passou atropelando tudo, hein, Pascoal? A Betoneira, ela foi ligar a Betoneira quando o São Paulo fez 1-0, o gol do Arboleda. Porque senão estava tudo quietinho, o Flamengo estava quietinho também. Aí tomou o gol porque o Flamengo é acostumado a tomar gol de bola aérea. O Flamengo, a defesa do Flamengo ganhou de 5-1 hoje, hein? Mas a defesa do Flamengo é defesa trem fantasma. Cada curva na bola um susto. O cara vai bater escanteio, a bola faz curva, é um susto pro goleiro, é um susto pra torcida. Porque ninguém tira. Tem um zagueiro que tem quase 2 metros de altura e não consegue tirar uma bola. No primeiro tempo já tinha sofrido. Agora, cutucar a onça com vara curta. Aí quando o São Paulo foi lá, fez 1-0, aí segurou, aí o São Paulo voltou todinho para jogar no contra-ataque, porque tinha o Marquinhos com o Rigoni. E aí segurou. Quando segura, o Flamengo vai se encorpando, vai chegando, o Flamengo vai jogando, entra o Michael, muda a trajetória do jogo, abre o jogo para os lados, como disse o Zinho, dá amplitude, abre o jogo pelas laterais, dá espaço para quem vem por dentro, e quem vinha por dentro foi executando. E o Bruno Henrique, porque tem uma grande categoria, acabou fazendo 3 gols na partida. Existem jogadores, por exemplo, esse Igor Vinícius, ele não tem condição de jogar no time do São Paulo. Ele não tem condição. Todo jogo é um perrengue desse rapaz na lateral direita. Todo jogo. São Paulo só. Hoje o Arboleda teve que dar uma mão para ele de novo. Já foi assim na Argentina e hoje o Arboleda foi dar uma mão para ele de novo. O que faz o treinador de São Paulo? Bota ele para marcar o lateral e não o ponta. Porque se ele for marcar o ponta, ele não consegue. Até porque o Bruno Henrique tem quase 1,90 m e ele tem 1,70 m. O Bruno Henrique atropela. Passa com tudo em cima dele. Então, hoje, com todo respeito, o São Paulo optou pelas condições erradas. E eu vou falar uma coisa aqui,
que pode chamar atenção e vai chamar atenção, porque eu sei que isso já está acontecendo. Se o treinador do São Paulo não começar a botar o time titular para jogar, ele vai perder o cargo no São Paulo. A torcida vai tirar o Crespo. Zona do rebaixamento, dificuldade, vem Copa do Brasil, São Paulo nunca foi campeão. Esse negócio de ficar mudando toda hora, mexer, você vai ver, vai pesar contra ele. Quando dá certo, como no Palmeiras, é brilhante, é sensacional. Quando dá errado, o treinador é professor Pardal. E aí quem cai é o técnico. Então tem que começar a entender o Campeonato Brasileiro. Ah, ele está entendendo a Libertadores, legal. Ele está entendendo a Copa do Brasil, legal. Mas do brasileiro? Tá lá beirando Mas ele tem time para escalar? Isso complica a vida dele, hein? Ele vai ter time para escalar todo mundo assim agora? Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, mesmo time? Por que ele não botou os caras que entraram no segundo tempo desde o início do jogo? Mas foi no segundo tempo que desandou. Sim, mas por que ele não bota o Luan? Igual para igual ali. Com todo respeito ao Lisieiro, com todo respeito ao Rodrigo Nestor, nenhum deles é Luan. Não. Nenhum deles é Luan. Não sei porque agora ele inventou de jogar com o Lisieiro e o Nestor, sem um volante para marcar. Expõe a zaga do São Paulo. Mas joga com 3 zagueiros. Expõe a zaga do São Paulo. Então tem coisas que ele precisa rever, urgentemente. Lateral direita, o volante, Bruno, os caras que ficam no banco. Mas eu estou recuperando os caras. Então bota para jogar desde o início, Para que vai botar? Bota desde o início para fazer, para criar alguma coisa. Aí o São Paulo acontece o que aconteceu. Passa essa vergonha aí. Desculpa aí, Zinho. Não, que isso, irmão. A gente tem o nosso brilhante Simon aí que vai falar também, mas rapidinho. O Pascoal comentou, né? Benítez no banco, Rigoni no banco, Daniel Alves está na seleção, ele opta pelo Wellington na lateral esquerda e o Reinaldo no banco. Ele colocou hoje o Vitor Bueno, né? O Pablo definitivamente perdeu a vez ali. Né? Porque mexe, entra, e o Pablo não entra mais. Mas assim, quero chamar a atenção que no jogo de hoje, de um jogo tão equilibrado, onde o São Paulo tem as suas dificuldades para escalar, uma zaga com Miranda, Arboleda, Bruno Alves, 3 zagueiros, não pode tomar tanto gol de bola parada. Não pode. A gente estava criticando aqui a zaga do Flamengo, tomou um gol de bola parada, mas olha, uma desatenção, o jogo está 1-0. Você tá ganhando. O gol de escanteio foi uma vergonha, né, Zinho? Você tá ganhando de um gigante fora de casa, completinho, cheio de moral. Isso aí foi um dos gols de bola parada que a gente viu agora. Mas o que me chamou a atenção foi o primeiro. Não pode. Os caras fazem uma jogadinha curta lá no fundo, ninguém chegou. E aí o Bruno Henrique, aparece o Arão sozinho no primeiro pau, erra a bola, e aí o Bruno Henrique atrás dele sozinho faz o gol. Cadê os 3 zagueiros? Gigante, alto, que não pode tomar gol de bola parada com 3 caras como esse, que são muito elogiados, que eu também elogio, jogadoraços, mas deixaram a desejar hoje. A gente está falando da parte ofensiva, mas o sistema defensivo é que acabou entregando o jogo no final, no segundo tempo. O jogo equilibradíssimo. Tomou 3 gols de bola parada. Uhum. Não, Pascoal, eu concordo com você, a questão dos titulares do São Paulo, e como você, eu também acho que a batata do Crespo aí mais cedo ou mais tarde começa a, não sei se assar, mas pelo menos ser questionada, né? Agora, não sei se São Paulo vai conseguir, se ele vai conseguir escalar essa turma toda. Por mais que ele tenha aqui, certo? Porque ele tá aí com a água aqui, ó, da zona do rebaixamento no pescoço e pronto para jogar contra o Palmeiras, certo? Ele tem os confrontos contra o Vasco na Copa do Brasil e tem Libertadores. Ele consegue com o pé embaixo em tudo? Como diria Dom Ernesto Filipe Nunes, lembra dele? Foi técnico do Palmeiras, Simão lembra dele. Dom Ernesto falava, calça de veludo ou tudo de fora. Não adianta. Ou você vai botar uma calça de veludo, vai jogar elegante, ou não vai ter como jogar. E chegou a hora, gente. Mas a culpa não é dele. É o elenco que ele tem. Porque com o time completinho, o time jogava bem, dava show, dava espetáculo no Campeonato Paulista. Será que forçar a mão no Campeonato Paulista forçou o São Paulo a ter essa situação agora? Então, é claro, tem sempre um custo.
O custo é o perigo do São Paulo na zona do rebaixamento. O custo é enfrentamento contra o Vasco da Gama. Lisca doido no Vasco, quer ver como é que tá o negócio lá? A empolgação, aquele barulho todo. Já imaginou como é que vai ser? Então, tem o jogo com o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Depois 2 confrontos com o Palmeiras pela Libertadores da América. Também no mês de agosto. É muita coisa junto, Bruno. É muita coisa, é muita decisão para um treinador num momento só. Claro que eu torço para que todos possam jogar. Todos possam jogar. Mas eu não consigo entender um jogador como Rigoni, como jogadores que dão tom de velocidade, saída de bola com categoria, no banco de reservas. O Reinaldo é um jogador que não está vivendo um bom momento, não está vivendo um... O Wellington está jogando melhor do que ele. Na minha opinião, o Wellington está jogando melhor. Mas hoje não foi bem. Tomou um cartão logo de cara e ficou assustado com o jogo. Hoje foi um exemplo disso. Ficou assustado com o jogo. Aí o Zinho tem razão. 3 zagueiros altos que sabem se posicionar. Tomar os gols que o São Paulo tomou. E depois que... o segundo gol desandou. Aí a casa caiu. A casa caiu, desmoronou. Aí o São Paulo não tinha para onde correr. Aí a betoneira veio. E aí a betoneira descendo. A única coisa que eles anotaram foi o número 5 na placa. Era o número final. 5. Aí, como diria o Jorge Jesus, 5. Não, gente, 27. O São Paulo, o Flamengo merece todos os aplausos pela vitória, foi brilhante. O Flamengo mostrou realmente que tem um time. Quando não dá com um ou com outro jogador, o outro resolve. Hoje foi o dia do Bruno Henrique, mas já foi dia de Gabigol, já foi dia de Arrascaeta, o debochado, já foi dia do Everton Ribeiro. Cada um tem um dia. Hoje foi o dia de Bruno Henrique. Por isso é que eles fazem diferença. O Michael, hein? Michael tá calando os críticos, hein, Zinho? Michael. Hashtag nunca critiquei. Então. Mas aí que tá, né? A gente tem até os números do Michael aí, vamos colocar. Porque aí também é o seguinte, viu, Zinho? Quando o Rogério Ceni colocava o Michael, a torcida falava assim, pô, o Rogério coloca o Michael, só o Rogério gosta do Michael, aí era culpa do Rogério. Agora ele tá jogando bem, é mérito do Renato? Qual que é essa, Zinho? Olha, já discuti isso nos nossos programas. Fala aí, Brunão. Não, então é rapidinho só, as 4 partidas, tá? Papéis que se inverteram. Então, como o Pedro aparecia muito bem, agora o Michael, desde a estreia do Renato. 4 partidas, 204 minutos, em média 51 minutos por jogo e um gol marcado. E como os números do Pedro caíram bastante também com a chegada do novo treinador. Como é que é essa história do Michael aí, Zinho? Eu até escrevi no meu blog, né? O pessoal pode ir lá na ESPN, sobre a situação do Pedro, né? O Pedro, a seleção brasileira olímpica precisa do Pedro e o Flamengo não precisa do Pedro. Porque o Pedro entrou hoje ali só para fazer número, porque na verdade o Renato adora o Gabigol. Né? Percebe-se isso, a moral que tem. Ele mexe. Aí lá no finalzinho já está tudo resolvido, aí tira o Gabigol um pouquinho. Mas assim, o assunto Michael, o que me chama a atenção é o seguinte, ele teve chance com o Rogério, mas o Flamengo não tinha esse poderio ofensivo, esse volume de jogo ofensivo com o Rogério que está tendo com o Renato. Então Zinho, é mérito do Renato. Zinho, desculpa, eu vou te interromper porque o Renato vai começar a falar. A gente volta nesse assunto já. Agora deixa ele aí. Renatão. E você já tem um dos começos mais vitoriosos de treinadores na história do Flamengo. Esperava um começo tão avassalador? Boa noite a todos. A gente trabalha para isso, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer, se a gente vai ter sucesso logo no início, se vai ter insucesso, mas eu acho que o objetivo é sempre buscar as vitórias. Eu tive a vantagem de chegar no Flamengo e conhecer praticamente quase que 100% do grupo. E isso é uma vantagem muito boa pro treinador, do que ele perder tempo em conhecer o grupo dele. São jogadores a nível de seleção, sempre falei que o grupo do Flamengo é muito bom, muito forte. Eu acho que o mais importante de tudo é que eles estão acreditando no trabalho da comissão. E com isso, juntinhos, trabalhando, a gente vai buscando os resultados. Fico feliz por esse início muito bom, 4 jogos, 4 vitórias, e é sempre bom você vencer porque isso dá uma tranquilidade para você trabalhar, dá uma confiança muito grande pro grupo. A gente vai trazendo mais do que nunca o nosso torcedor pro nosso lado
E o que eu falei mais importante, dar confiança, porque nós temos 3 competições dificílimas. E Flamengo é Flamengo, né? Sabe que a cobrança é muito grande, mas essas vitórias têm dado uma tranquilidade para a gente trabalhar, volta a repetir, para que a gente possa jogar, digamos assim, um pouquinho mais tranquilos nos próximos jogos, mas sempre com a responsabilidade de buscar as vitórias. Marcos Vinícius, canal Tudo pelo Flamengo. Renato, boa noite e parabéns pela vitória. Até o início do segundo tempo, o time não vinha conseguindo manter a intensidade dos últimos 2 jogos coletivamente. A entrada do Michael, mais uma vez, deu início na construção de uma goleada. Já podemos dizer que o Michael virou o seu amuleto? Eu acho que o importante é o treinador dar moral para todos os jogadores, né? Eu, quando cheguei aqui, o Michel estava um pouquinho desacreditado, ele, o próprio Vitinho. Converso bastante com os 2 jogadores, fico feliz que eles voltaram a reencontrar o futebol deles, até porque eles não chegaram à toa no Flamengo. Para o treinador, fica até difícil escalar a equipe do Flamengo pela qualidade do grupo, pela qualidade dos jogadores. Você vê que o Michel, nos últimos 2 jogos, ele entrou muito bem e entrou no lugar do Everton. O Everton é um jogador muito inteligente, um jogador a nível de seleção, com características diferentes. Então é importante para o treinador ter esse tipo de jogadores no grupo, que no momento que a gente quer mudar alguma coisa durante a partida, a gente tem características de jogadores diferentes. E é o que tem acontecido. O Everton é um jogador que pensa mais, o Michel é um jogador de velocidade. Então é importante você ter esses 2 tipos de jogadores para uma posição. Marco Vasconcelos, Rádio Tupi. Renato, a bola parada sempre foi um ponto forte nos seus trabalhos. Claro que a falta de tempo atrapalha para o aperfeiçoamento, mas já dá para dizer que essa será uma arma importante nesse time? Sem dúvida alguma, né? Eu acho que para qualquer time, né? A bola parada ela é fundamental. Mas o mais importante de tudo é você ter os bons batedores, coisa que nós temos, e os bons cabeceadores. Não adianta você ter gente muito boa de cabeça se você não ter o batedor, ou vice-versa. Então, apesar do pouco tempo que a gente tem treinado bastante, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva, e a gente tem tirado proveito disso. Agora, não vai ser o Renato ou qualquer outro treinador que da noite pro dia, de repente a equipe não vai tomar gol de cabeça. O adversário também tem méritos, o adversário também tem a bola parada. Mas acho que o mais importante de tudo que a gente tem evitado, tomamos o gol hoje, acontece, aquilo que eu falei, você não vai ter uma defesa imbatível. Mas a gente, cada vez que a gente toma gol, a gente vai treinando cada vez mais, a gente vai corrigindo, se não tiver o tempo suficiente através do vídeo. Nesse ponto aí eu estou bastante satisfeito com a minha equipe, tanto na parte defensiva como na parte ofensiva. Tanto é que os números não mentem, né? São 15 gols que a equipe fez e nós tomamos 2 gols. Então nós estamos no caminho certo, mas é lógico, aquilo que eu falo, não vai ser por causa de mais uma vitória que eu não tenha visto alguns erros da nossa equipe. Então, eu tô aí para isso, eu sei onde nós erramos e durante essa semana a gente vai conversar. Temos pouco tempo para treinar, mas a gente tem treinado e procuro, como eu falei, mostrar no vídeo os erros que a gente cometeu, para que, eu sempre falo para eles, quanto menos erros a gente cometer, menos chance o adversário vai ter de fazer o gol na gente. Rafael Melo, canal Rafa Melo. Renato, parabéns pela vitória. É a sua 3ª goleada em 4 jogos. São 15 gols marcados e apenas 2 sofridos. O Flamengo já joga o melhor futebol do Brasil? Você já deu muita polêmica lá atrás, né? Eu acho que independente de ser o melhor futebol do Brasil, não vou entrar nesse mérito. Eu acho que a gente procura sempre trabalhar para jogar bem. E aquilo que eu falei, apesar do pouco tempo, eu tenho gostado da equipe. Quem tem começado tem jogado bem, quem tem entrado muito bem, e é lógico que no decorrer de uma ou outra partida, como aconteceu hoje em alguns minutos, é difícil você manter o ritmo durante os 90 minutos e jogando a cada 3 jogos, a cada 3 dias. Então é por isso que eu falo, não é o treinador querer poupar. Hoje mesmo o Isla, eu conversei com ele no quarto, antes do almoço, e troquei umas ideias com ele, até porque no último jogo lá no Brasília ele saiu com a perna muito pesada, era um risco a gente colocar o Isla em campo, mesmo ele se sentindo bem, como tem outros jogadores que daqui a pouco a gente vai revezando, vai parando, para que eles não se machuquem. É muito fácil as pessoas pedirem, joga sempre o mesmo time, mas alguém tem que pensar.
E essa pessoa tem que ser o treinador. Junto com o fisiologista, também possa analisar bem. Não adianta você colocar o jogador em campo, ele está em campo e você não ter o jogador. Por quê? Porque daqui a pouco ele não está em condições de correr. Ele está com muitas chances de se lesionar. E você perder um jogador importante por 2 semanas, 3 semanas, é isso que a gente não quer. Já que a gente tem um grupo bom, um grupo forte, de vez em quando sim, como aconteceu hoje com o Isa, entrando o Mateuzinho, de vez em quando a gente vai tirar um outro jogador, justamente porque a gente não perca. Nós temos 3 competições, são 3 competições dificílimas, e o que a gente menos quer é que um jogador vá para o departamento médico. Então, por isso que a gente pensa sempre em conjunto, e a gente sempre tem a decisão para o melhor para o grupo. Melhor pro clube. Foi o que aconteceu hoje com o Ila e pode acontecer amanhã depois, não importa a competição com outros jogadores, até porque tem jogadores que vêm numa sequência muito grande e é melhor a gente de vez em quando dar uma segurada do que a gente perder um jogador por lesão. Jonas Stelman, Rádio Alternativa Esporte. Boa noite, Renato. Parabéns pela belíssima vitória e pela superação em campo. Até que ponto esse péssimo gramado que vem acompanhando e prejudicando o Flamengo há muito tempo é um dificultador para que o rubro-negro possa implementar sua forma envolvente de jogar futebol durante os 90 minutos? É uma coisa chata de se falar, né? De gramado, até porque não é só o Flamengo, que tem uma equipe muito boa, muito técnica. Os adversários também gostam do campo bom. E isso dificulta para todo mundo, principalmente uma equipe que tem uma qualidade técnica, que valoriza bastante a posse de bola, e uma dessas equipes é o Flamengo, sim. E aí você entra em campo onde você precisa ter aquele material, que é o gramado, que é a principal peça de trabalho, você não tem o gramado em condições de se praticar um bom futebol. É difícil você ficar criticando. Eu acho que as pessoas responsáveis têm que tomar providência, né? Porque não é possível a gente jogar. E o Maracanã é o Maracanã, né? Ele parou aí as 2 semanas, 3 semanas para a final da Copa América, que aconteceu aí 1 ou 2 semanas atrás. E o gramado já está dessa maneira. Então isso dificulta bastante, principalmente a equipe do Flamengo que joga aqui. Mas criticar os gramados hoje em dia é chovendo molhado. Não adianta você criticar, os gramados continuam aí, muitos clubes não dão essa atenção por falta de verbas também. E infelizmente, muitas vezes o futebol se nivela por baixo, porque o clube investe bastante em grandes jogadores a nível de Europa, seleção brasileira, e chega no campo, você não tem o material necessário, né? Que é o gramado, onde o jogador possa mostrar seu futebol. É difícil. Eu fico triste, até porque uma das pessoas mais prejudicadas é o Flamengo. Mas fazer o quê? Monique Danello, TNT Esportes. Renato, boa noite. Nos últimos encontros, o São Paulo vinha sendo uma pedra no sapato do Flamengo. O quanto uma vitória desse tamanho é importante para esse grupo, nesse sentido de quebrar esse tabu também? Um dos assuntos que eu falei para o meu grupo hoje na pré-eleição é que tinha que esquecer isso. O Flamengo não vence o São Paulo há 3 anos no Maracanã, ou há 5 anos que venceu a última vez, ou há 3 anos, enfim. O Flamengo é grande, o São Paulo é grande também. O Flamengo não vinha vencendo o São Paulo, mas o Flamengo vem curtindo voltas olímpicas, que é o mais importante no futebol. Então eu falei, respeite o adversário, até porque é um grande adversário, e vamos jogar futebol. As coisas acontecem normalmente, qualidade a gente tem. Então foi o que aconteceu, respeitamos o São Paulo o tempo todo, mas buscamos a vitória o tempo todo também. E no final da partida acho que nós merecemos pelo que a gente jogou, pelo que a gente apresentou, até porque, aquilo que eu falei, a gente não estava enfrentando qualquer equipe não. Muita gente vai olhar a tabela lá, vai ver o São Paulo lá embaixo, mas o São Paulo tem um grande elenco, tem um grande treinador que está fazendo um belíssimo trabalho, eu falei isso para ele, que eu cresço, torço muito para ele, que se dê bem. Então o Flamengo não enfrentou qualquer equipe não é à toa que também o Flamengo não está vencendo o São Paulo há muito tempo. Eu acho que nós conquistamos mais uma vitória importante na competição do Campeonato Brasileiro, a gente vai avançando, esse é o nosso objetivo. Independente do adversário, a gente sempre vai respeitar, independente se o Flamengo está muito tempo sem vencer, ou se está ganhando também todos os adversários. Cada partida é uma partida e a gente tem que buscar a vitória como a gente fez hoje. Fred Uber, GE. Boa noite. A provocação do São Paulo após o gol contribuiu para mexer com os brios e dar o gás extra para o Flamengo virar e conseguir a 3ª goleada em 4 jogos?
A equipe já vinha se comportando bem. Eu falei para alguns jogadores do São Paulo, até pro Crespo, o Flamengo estava perdendo e o Flamengo só estava jogando. É uma coisa que eu costumo falar, não tem que ficar pagando esse mico pro Brasil todo, essas confusões extracampo, entendeu? A minha equipe jogou o tempo todo futebol, buscou a vitória o tempo todo, nós estávamos perdendo, a gente não estava apelando, eu estava cuidando do jogo, eu não posso falar direito o que aconteceu, porque eu estava de costas, mas eu acho que o árbitro agiu muito bem ali no momento, ele puniu quem tinha que punir, entendeu? Aquilo que eu falei, a gente estava perdendo, a gente estava procurando jogar futebol. Você, na vida, na profissão, você tem que saber ganhar e saber perder. Porque você não vai ganhar todas. E você também não vai perder todas. Então, no momento que está ganhando, você não pode ser uma pessoa e, de repente, quando está perdendo, ser outra pessoa. Então, eu volto a repetir, é difícil eu comentar. Falei com o jogador de São Paulo, falei com a comissão técnica deles, para a gente não pagar esse mico. Foi resolvido, o árbitro tomou as providências. E também é uma coisa lamentável, mas eu também não posso opinar muito porque, volto a repetir, eu estava de costas e realmente não sei o que realmente aconteceu. Lucas Ferreira, Diário do Fla. Boa noite, Renato. Parabéns por mais uma vitória e mais uma goleada. O time vem mostrando muito apetite e mesmo após a virada queria mais e mais. Essa fome por vitória e gols é um tom que esse Flamengo terá com você? Comigo vai ter. Eu não gosto de perder nem para o ímpar. Isso eu coloco isso quase que diariamente para os jogadores. Respeitem o adversário. A maior forma de você respeitar o adversário é fazendo gols, sem menosprezar. Então, o saldo de gols lá na frente vai ser importante também, independente da competição. Então, fazer gol. Fazer gol não é menosprezar o adversário, não. O que você não pode, jamais vai deixar, ou de repente você poder fazer uma jogada normal, você querer dar um chapeuzinho no adversário, dar uma caneta no adversário e provocar o adversário. Isso eu não vou deixar. Isso os jogadores são conscientes. Agora, buscar a vitória, eu quero que eles busquem sempre, independente de quem é o adversário. E se tiver a chance, tem que fazer gol. Tem que matar o jogo, sempre. E isso é uma coisa que eu tenho na cabeça, que eu passo para eles, desde o tempo de jogador, que eu tenho esse tipo de pensamento de pessoa que é vencedora na vida, e isso eu procuro passar para eles. Então, eles têm feito direito. Eles têm feito direito isso aí, pode ver que a gente sempre busca a vitória, busca os gols, mas sempre respeitando o adversário. Luciana Zogaib, Rádio Ferge. Renato, parabéns pela vitória. Mesmo com goleadas e vitórias importantes, você destaca algum ponto que precisa ser melhorado? E qual é a principal virtude da equipe? A virtude é a vontade de vencer. A equipe vem jogando bastante junto, eu não gosto que as linhas se separem. A gente defende em bloco, ataca em bloco e a gente não tem dado muitas oportunidades. Esse é o Maracanã, gente. A gente não tem dado muitas oportunidades ao adversário. Eu acho que eu destaco principalmente o que a equipe vem fazendo nesses 4 jogos. Muitos jogadores que de repente não estavam com aquela confiança toda, voltaram a ter confiança, e isso ajuda bastante. Você fazer seu trabalho com confiança, isso é fundamental. Procuro, no pouco tempo que eu tenho, corrigi-los na parte tática, procuro conversar bastante, procuro passar o vídeo e dar essa tranquilidade. Para a equipe. Então, o que eu posso destacar é isso, essa vontade que o grupo tem de vencer, de buscar as vitórias, sempre juntinhos, sem se separar dentro do campo, que no momento que o jogador se separa dentro do campo, dá muito espaço para o adversário e o adversário começa a crescer na partida. E isso eles têm feito direitinho. Principalmente esse tempo que a gente tem treinado bastante nessa parte tática aí e tem dado certo, porque muitos jogadores, como eu falei, que estavam desacreditados, ou sem moral, ou sem confiança, evoluíram bastante, principalmente no nosso setor defensivo. Tatiana Tavares, Band. Renato, parabéns pelo início de trabalho. Você não tem poupado os jogadores e nem priorizado nenhuma competição. O objetivo é entrar para brigar em todas? O próximo duelo é com o ABC no Maracanã pelo jogo de ida das 8ª da Copa do Brasil. Queria que você falasse um pouco sobre esse duelo, a Copa do Brasil e o único título tirando o Mundial que o Flamengo não venceu nos anos de 2019 e 2020. Dizer que isso aí... eu acho que o grupo que o Flamengo tem, a exigência sempre é muito grande em todas as competições que a gente entra para ganhar. Hoje foi o Campeonato Brasileiro, a gente vai curtir essa vitória, que foi uma vitória importante, de virada, contra um grande adversário.
E a nossa próxima partida, como você falou, é quinta-feira pela Copa do Brasil contra o ABC. Então vamos curtir essa vitória hoje. A partir de amanhã eu já começo a pensar no nosso adversário. Agora, a Copa do Brasil, eu tenho 3 Copas do Brasil. Eu quero a 4ª. Eu, na competição que eu entro para vencer com o meu grupo. E esse é o pensamento que a gente tem na Copa do Brasil. Quinta-feira é ABC, e independente de quem entrar em campo, até lá eu vou ver qual é a equipe que vai jogar. Eu sempre espero o departamento médico também fazer a revisão dos jogadores, para ver que muitas vezes o jogador sai de campo bom e no dia seguinte está sentindo uma lesão. Então vou conversar com o departamento médico, fisiologista, trocar ideias, ver. Agora, a princípio, sem dúvida alguma, quem estiver bem vai jogar. Porque é aquilo que eu falei, na hora certa, não é que tem essa hora, no momento que a gente conversa com o jogador está muito cansado, está com a perna pesada, tem um problema de ter um tipo de lesão, a gente segura. Senão a gente sempre vai jogar basicamente com a nossa equipe, porque, como eu falei, é Copa do Brasil, mas é uma competição também que eu tenho certeza que o nosso torcedor quer, da mesma forma que nosso grupo quer, a diretoria quer, o presidente quer. E a gente vai em busca também. Todo mundo quer ganhar. Todas as competições são difíceis. Mas, dentro do possível, a gente vai com força máxima, sim. Pedro Henrique Torre, ESPN. Boa noite, Renato. Na próxima quinta-feira, o Flamengo encara o ABC no Maracanã pela Copa do Brasil. E logo em seguida, no domingo, vai até São Paulo encarar o Corinthians pelo Brasileiro. Diante do desgaste do calendário, é possível que alguns jogadores sejam poupados contra o ABC no meio da semana? Essa pergunta, mais ou menos, é quase igual a outra, mas eu acho engraçado esse tipo de pergunta, sabe? Porque é muito boa a pergunta, mas eu acho engraçado pelo seguinte, da noite para o dia, assim, as opiniões, elas mudam numa velocidade. Por exemplo, se eu poupar, eu sou criticado, porque eu poupei. Agora, muitos jornalistas falam que tem que poupar, porque tem jogador cansado, não pode aguentar todos os jogos. Aí eu pergunto, e aí, o que vocês querem? Aí eles vão falar, não, o treinador é você é pago para isso, beleza, a responsabilidade é minha. Mas é para você ver, você poupa alguns jogadores, poupa a equipe principal, você é criticado. Você coloca a equipe principal para jogar e não tem o resultado, perde o jogador machucado, você é criticado porque você não poupou a equipe. É difícil ser jogador, mas é por isso que falo. Deixa para mim, que eu sei o que eu faço, vou pensar, e quinta-feira vamos ver a equipe que joga. Wesley Ramon, Urubu Interativo. Renato, tirando o seu primeiro jogo no comando do Flamengo, na vitória por 1-0 sobre o Defensa, você já fez mudanças e o time já está chegando ao estilo Renato de jogar. Depois daquele jogo, foi goleada contra o Bahia, Defensa e agora contra o São Paulo. Com o Renato Gaúcho, só vale goleada? Não. Daqui a pouco a gente vai, como aconteceu no primeiro jogo, a gente vai ganhar independente da competição, um jogo apertado. O torcedor não pode se acostumar que o Flamengo só vai golear, não. Não é bem assim. A gente está fazendo por onde. Mas daqui a pouco vai ser 1-0, 2-1. Vão acontecer os empates. Infelizmente, amanhã depois vai acontecer uma derrota. A gente sempre trabalha para vencer. Eu sei que, por exemplo, lá em Brasília, a gente estava ganhando o jogo de 2-1, tinha alguns torcedores atrás de mim chiando que queriam goleada. E a gente estava se classificando na Libertadores. Então não é assim não, vai ganhar de goleada o tempo todo. A equipe, volta a repetir, o grupo vem fazendo por merecer, porque a gente tem criado bastante, tem aproveitado as oportunidades. Olha, cada jogo é um jogo, o torcedor não pode se acostumar que o Flamengo vai golear. Eu acho que o mais importante de tudo, o Flamengo vencer. 1-0 já é goleada. São sempre 3 pontos, de repente é uma classificação para a próxima fase. O torcedor, eu tenho certeza que entende isso. Rodrigo Viga, Jovem Pan. Depois de 4 jogos, já dá para dizer que o Flamengo tem seu jeito e a sua maneira de pensar futebol? O que ainda precisa melhorar? Sistema defensivo e bolas aéreas? É aquilo que eu falo, eu sempre tenho alguma coisa para a gente melhorar, né? Eu sempre vejo alguma coisa de errado e procuro conversar com o grupo, treinando eles no campo, mostrando no vídeo onde a gente errou, onde a gente acertou. Eu acho que esse é um papo que eu tenho com o grupo. Quanto à cara do Flamengo, eu sempre procuro colocar no meu grupo de trabalho a cara de um vencedor. Eu me considero um vencedor como jogador e como treinador também. Então eu procuro passar isso para o meu grupo, procuro fazer com que isso entre na cabeça deles, até porque aquilo que eu falei, eu estou trabalhando com um grupo também que é vencedor, entendeu? E isso é muito importante.
E a gente vai trabalhando no dia a dia, dando sequência no nosso trabalho. Cada treinador tem sua maneira de trabalhar com o grupo. Eu tenho a minha maneira, procuro passar isso para o grupo. O importante é que o grupo tenha aceitado bem a maneira do nosso trabalho. E eu acho que o resultado tem sido aí dentro das 4 linhas. E vamos dar continuidade nesse trabalho para a gente continuar buscando as vitórias. Última pergunta, Rafael Penido, coluna do Fla. Boa noite, Renato. O jogo de hoje entra para a história do duelo entre as equipes pela quebra do tabu e pelo placar elástico. Qual o tamanho da partida de hoje em sua carreira? Vitórias são vitórias, né? Sempre bom, aquilo que eu falei, não importa porque foi 5-1. 1-0 também era importante a gente vencer, continuar subindo na tabela, independente se o adversário vem vencendo o Flamengo nos últimos anos. Eu acho que toda vitória ela tem seu tamanho. E hoje foi mais no tamanho, mais uma vitória do Campeonato Brasileiro. Como vai ser se a gente conseguir uma vitória na próxima partida? Eu falei, é importante a gente continuar trabalhando, buscando as vitórias. E isso que é fundamental. Eu já dei os parabéns para o meu grupo pela atuação. Estou dando aqui mais uma vez parabéns para o grupo, para todo mundo, até porque eles fizeram por merecer. Então é continuar trabalhando em busca das vitórias. Obrigada, Renato. Boa noite. Ei, que isso, hein? Entrevista.